Meu roteiro, eu estava explicando para o Lucas, né? A gente conversou antes. O meu roteiro, ele é muito simples. A primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que você não precisa ficar escrevendo tudo que você for falar, porque para você falar, né? Quando você escreve, para você falar é muito mais difícil. Porque é uma técnica, existe toda uma forma de você falar, você precisa ter as nuances nas palavras, às vezes uma palavra, uma frase, alguma coisa só faz sentido quando você põe uma pausa, e se você põe pausas em lugares diferentes, o texto sai outro. Então, quanto mais você se planeja, né? Mais roteiriza. Mais roteiriza, quanto mais você coloca coisa, não, mas eu quero falar dessa forma, porque eu quero falar bonito e não sei o que lá, mais difícil o vídeo fica para ser feito, né? E eu descobri isso porque eu também fiz. E eu escrevi um roteiro e eu fui tentar improvisar em cima do roteiro que eu escrevi e eu não consegui. O vídeo só saiu quando eu falei, não estou conseguindo, eu vou falar o que eu escrevi, né? Fui lá e tive que falar, mas aí ficou ruim, porque aí eu tive que cortar. Eu não quero esse trabalho de ficar editando o vídeo toda hora. Então, qual é a minha dica para você? Você começar se perguntando sobre o que você quer falar naquele vídeo. E aí você vai colocando mais perguntas em cima do que você começa falando. Então, sei lá, eu quero falar sobre um jogo teatral. Então, o que esse jogo teatral melhora na criança? Melhora isso. Por que a pessoa deveria fazer esse jogo na casa dela? Por causa disso. E quais são as regras do jogo? São essas. E aí eu faço o jogo, né? Então, meus vídeos sempre são assim, eu sempre vou explicando e vou falando, assim, eu anoto, então anoto os pontinhos mais importantes e depois eu vou fazendo o vídeo. Às vezes tem até, se você olhar um vídeo meu, às vezes tem eu olhando assim, olhando pro ladinho, assim, que o roteiro tá... É o tópico, tópicos, né? Eles são do meu ladinho, para eu não me perder tanto também. Ladinho. Então, aquecendo para dar aula para criança. Então, deixa eu ver se eu entendi. O roteiro seria você falar palavra a palavra, escrever num papel, palavra a palavra que você vai falar. Isso. Então, é como se eu estivesse ali, né? Então, roteiro significa falar palavra por palavra, escrito ali. Agora, se está escrito ali, por exemplo, deixa eu compartilhar para vocês, porque a gente se preparou para essa aula, incrivelmente, 15 minutos antes, a gente veio bater um papo ali, e eu anotei aqui mais ou menos o que ia ter nessa aula, e vou mostrar para vocês qual é esse incrível roteiro. Foi isso aqui, ó. Né? Então, o que seria o roteiro? Roteiro seria... Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje vamos falar de tal coisa. Isso seria roteiro, exatamente o que a gente está falando. Isso. Agora, aqui o que a gente colocou? A apresentação é óbvio, nem coloquei, depois eu só botei assim, aquecimento. Ou seja, ela vai falar de aquecimento. Entende? Então, talvez no roteiro dela, já que foi ela que deu a aula, ela poderia colocar aquecimento da voz, aquecimento da voz é bom, né? Aquecimento do rosto. A gente entendeu. Aquecimento foi do corpo. Fazer o Lucas passar vergonha, isso aí foi um tópico importantíssimo. Depois vocês me falam se eu cumpri. Tava em negrito, tava em caixa alta, negrito, assim, fazer o Gente, Lucas. Por incrível que pareça, eu escrevo na mão aqui. Eu não sei fazer as coisas digitando. Então, é mais ou menos essa ideia, né? Esse formato de roteiro, esse formato de planejamento, essa como é que tu chama de sequência didática? Isso aqui é recomendado, porque não é tão pesado, não é tão exigente, e te faz lembrar do que tu tem que falar. Agora, falar palavra por palavra, daí já é complicado. Não, sem falar que você tem um trabalhão, né? Pra escrever tudo. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus. E mais trabalho para falar depois. Aí depois você vai ter que ensaiar, aí você esquece, aí se você não tem aula de teatro... Já fica a dica, olha aqui o arroba. Não, mas o nosso improviso, quando a gente não faz teatro, alguma coisa assim, ele é um pouco mais prejudicado, né, o nosso pensamento rápido. Então, se eu tenho um texto decorado e eu vou travar, eu esqueci, pronto. Vou ter que voltar, eu volto para trás, porque eu preciso falar exatamente aquela palavra, porque nossa memória funciona dessa forma, né?
Então, eu e o Lucas, a gente estava até conversando, a gente chamou de sequência didática, que na pedagogia a gente organiza, né? Como que vai ser a aula? Por que eu preciso falar sobre isso? Ah, porque eu preciso falar sobre isso, tem um objetivo. Então, como que eu vou falar sobre? Ah, tá, eu preciso usar esse e esse caminho. Para eu explicar sobre esse assunto, eu preciso falar sobre outro assunto, para ele chegar até aqui. Ficou muito doido, mas eu espero que vocês tenham entendido. Não, tipo isso. Dá para entender. A gente sempre fala, né? Tu tem muito mais propriedade de falar que eu, porque tu está fazendo, inclusive, pedagogia, né? Mas dentro do teu planejamento da tua aula, tu vai colocar os conteúdos curriculares. Então, sim, a gente põe. Exato. E um conteúdo, ele depende do outro. Então, para fazer aquecimento do corpo, antes eu preciso ter aquecido o rosto. Então, tu coloca o rosto, depois o corpo. Então, é assim que tu constrói. É só construir essa linha. Não é complexo, não é, né? E você, professor? Vamos ser sinceros. Você sabe o que você vai ensinar. Você já sabe. Você só vai agora fingir que aquela tela ali, essa coisa aqui, é um aluno. E você está explicando para ele. Pronto, acabou. Não tem mais chabu.